Olá, que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e que nós possamos ser edificados pela poderosa palavra de Deus. Excelente. Esta palavra, quando é dita a nosso respeito, nós ficamos muito felizes. É muito bom quando alguém diz para nós que fizemos um trabalho excelente. Nós também usamos a palavra excelente quando vamos descrever algum profissional. Falamos de um médico, aquele médico é excelente. De um mecânico, que mecânico é excelente. Ou um pedreiro, que construtor é excelente. São pessoas que fazem trabalhos bons e nós aplicamos esse adjetivo para aquelas pessoas que são as melhores. O mundo procura as pessoas excelentes. Na nossa vida espiritual, nós cristãos também devemos ser excelentes. Devemos buscar a excelência na nossa vida dia após dia. E o que é ser excelente para o cristão? É nós obedecermos à palavra de Deus. Lá em Timóteo fala que a palavra de Deus nos torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isto é excelência, quando nós obedecemos à palavra de Deus. Mas não apenas obedecer por obedecer, obedecer contrariado, mas é ter o nosso coração disposto a obedecer. É obedecer com alegria, com singeleza de coração. É estar entregues a Deus para o serviço e para obedecer realmente a sua palavra. Hoje, nós vamos ver o caso de dois irmãos, Caim e Abel, que um fez um trabalho excelente, enquanto que o outro não fez. E nós vamos ver esse texto lendo em Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 7. Leiamos a palavra do nosso Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse texto nos fala que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Passado algum tempo, ambos foram levar uma oferta ao Senhor. Possivelmente esta oferta era feita de tempos em tempos, como já um costume, Como nós podemos ver no próprio texto, quando diz no fim de uns tempos, ou seja, parece que sempre no final de um período eles faziam essa oferta. Acontece que Abel, ele foi aceito diante de Deus e a sua oferta. E Caim não foi aceito. Caim ficou extremamente irado, ficou com o seu semblante caído, talvez ficou tão transtornado que isso aparentava no seu rosto a marca da sua raiva, da sua indignação. E por que Caim não foi aceito? Algumas pessoas
alguns estudiosos da palavra de Deus podem dizer e dizem que não foi aceito porque não havia sangue na oferta de Caim. Não foi um sacrifício com sangue. No entanto, por mais que isso seja um argumento muito válido e bem colocado, nós não temos uma indicação até aqui que esse era um pedido de Deus. Nós não vemos nada na Escritura, até o Gênesis capítulo 4, de que Deus estava exigindo esse tipo de sacrifício. E também nós vemos posteriormente que Deus também aceitava os sacrifícios de alimentos, os sacrifícios dos manjares, a oferta de manjares, o sacrifício das primícias, a oferta das primícias. O que nós observamos é que existe também, no futuro, uma regulamentação de oferta de alimentos. E nós não sabemos muito bem o motivo pelo qual eles estavam fazendo aquele sacrifício, mas poderia ter somente das primícias. O que nós observamos no texto? O fato de Caim não ter sido aceito é o seguinte: nós podemos observar que quando o texto fala de Abel, ele diz assim: Abel trouxe das primícias do seu rebanho. A primeira coisa que nós observamos é que Abel, ele trouxe o melhor que ele tinha. Ele trouxe aquilo de mais excelente que ele possuía. Ele colocou diante de Deus não qualquer animal que ele tinha, mas o melhor, o mais caro, aquele que realmente poderia ser o melhor de todos o seu rebanho. Ele trouxe aquele. Ele falando, ele poderia dizer: eu vou oferecer para o Senhor o melhor que eu tenho. E foi isso que ele fez, a primícia do seu rebanho. Enquanto que, quando se fala da oferta de Caim, diz que ele trouxe do fruto da terra. Mas qual o fruto da terra? Pode ser qualquer um. Pode ser aquele que ele tinha. Ele simplesmente, podemos dizer que ele simplesmente pegou o que ele possuía, sem determinar o que era o melhor ou o pior, e levou como uma oferta ao Senhor. Eu vou simplesmente levar. Aqui, como nós vivemos uma região de café, nós sabemos que muitos cafeicultores sabem em qual região e qual café é o seu melhor. Qual o café que vai dar a bebida melhor. E é justamente isto. Caim não ofereceu o que ele possuía de melhor, mas simplesmente ofereceu alguma coisa que ele possuía. Algo também interessante nós percebermos, sem falar da excelência do sacrifício, nós observamos também que, ao ser aceito, diz o texto o seguinte, que Abel, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Uma coisa importante é que nós entendamos que Deus aceitou primeiramente Abel e, consequentemente, a sua oferta. Deus aceitou o coração disposto de Abel, o coração dedicado de Abel. O coração de Abel estava em fazer a vontade de Deus, em colocar-se diante de Deus. E somente depois disso que a sua oferta foi aceita. Deus não aceita primeiro a oferta para aceitar depois o ofertante. Mas Deus vê como está o coração daquele que está ofertando ao Senhor. Ao passo que, quando fala-se de Caim, ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Deus não se agradou de Caim primeiramente. O seu coração não estava disposto para adorar e para servir a Deus. O seu coração, o seu ser, não estava de fato colocado naquilo. Um
das coisas que nós observamos lá em Hebreus, fala que Abel ofereceu ao Senhor mais excelente sacrifício do que Caim. Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Nós observamos que o excelente sacrifício de Abel foi, de fato, ele ter um coração disposto para adorar ao Senhor, um coração entregue nas mãos de Deus, um coração que despreza os benefícios desse mundo para alcançar o benefício de Deus. Caim possivelmente estava olhando para as coisas da terra, observando aquilo que ele possuía e pensando, por que vou entregar o melhor ao Senhor? Enquanto que Abel queria o melhor para Deus. A Bíblia nos fala em Romanos que nós devemos entregar a nossa vida, o nosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Nós podemos, na nossa vida profissional, nós podemos fazer coisas excelentes. Mas por que oferecer para Deus aquilo que não é excelente? A nossa vida, o nosso corpo e o nosso viver deve ser um viver excelente diante do Senhor. Um viver que obedece a Deus, que se consagra a Deus, que vive em santidade e em total obediência à sua perfeita e bendita palavra. Que nós possamos realmente sermos excelentes no nosso viver, que a nossa vida seja excelente diante de Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus, e isso com alegria e singeleza de coração. Que nós possamos ser abençoados e vivermos para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que o Senhor esteja nos abençoando neste momento e que nós possamos dedicar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que nós possamos obedecer a Tua palavra, não apenas porque nos é conveniente, mas porque nós saibamos, para que nós entendamos a Tua vontade, porque nós amamos o Senhor, porque nós desejamos cumprir a Tua vontade. Que o desejo de servir-te esteja minando no nosso coração e que nós possamos servi-lo de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Esta é a oração que nós fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.